Pronto. A aula está sendo gravada, né? Vai ser disponibilizada no AVA depois também. Então, pessoal, como estava dizendo, né? A gente está chegando nessa reta final de nosso semestre aí, não da forma que a gente imaginou, né? Em razão desse momento aí muito difícil, né? Que a gente está passando, em razão dessa pandemia. No entanto, a gente precisa avançar, né? A gente precisa andar, e que bom que nós temos meios para isso, né? O meio digital aí, a internet, nos ajuda muito, inclusive com essas aulas. E na próxima semana, como vocês já sabem, será a nossa prova, nossa avaliação, nossa segunda avaliação e última também. É claro, para aqueles que vão passar direto, né? Quem não passar vai ter o exame final. E nessa última avaliação, ela vai ser bem tranquila, tá? E eu queria que vocês anotassem aí os assuntos que vão cair, né? Por quê? Porque eu fiz uma alteração, né? E aí até comuniquei ao nosso coordenador que devido a esse último feriado que nós tivemos, né, o feriado da semana passada, antes da prova nós perdemos uma aula, certo? Nós perdemos uma aula. Então, o que significa? Significa que para a nossa prova, nossa segunda prova, uma aula não vai cair, tá? No entanto, essa aula, tá, que não vai cair na prova, né, o assunto dessa aula que não vai cair na prova, depois da prova, né, ela será ministrada tranquilamente, tá? Então, vocês vão ver todos os assuntos normalmente. O que muda é que um assunto não vai cair na prova de vocês, então, bom para vocês aí, né? Menos um assunto na prova. No entanto, essa aula ela vai ser ministrada após a nossa avaliação, certo? Então, qual vai ser a aula que vai ser decotada, né? E aí vocês anotem, né? E passem para os colegas de vocês. Eu também vou colocar, né? Vou montar um texto e vou colocar para vocês. Então é o seguinte, a nossa aula de hoje seria a seção 4.2 e a 4.3, tá? Ficando a aula 4.4 lá depois da prova. No entanto, eu fiz uma alteração. O que eu fiz? Hoje nós vamos falar da aula 4.2 e 4.4. Por quê? Porque os assuntos se entrelaçam. Obviamente que todos os assuntos vão se entrelaçar, né? No entanto, eu achei melhor, e até a nível, né, para vocês estudarem também para a prova, conteúdo a ser cobrado, a gente falar hoje sobre a aula 4.2 e a aula 4.4, certo? Então, na prova, o que cai? A unidade 3 inteira, né? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. E da unidade 4, as aulas 4.1, 4.2 e 4.4, tá? A 4.3, conforme eu falei para vocês, nós vamos falar sobre ela, né? Nós vamos ministrar essa aula após a nossa avaliação em razão do feriado inesperado que nós tivemos na última semana, né? Foi muito rápido esse feriado, não estava previsto no calendário, né? E nos prejudicou nesse ponto. No entanto, o assunto ele vai ser ministrado normalmente após a prova. Certo, pessoal? Tranquilo? Belezinha. Alguma dúvida sobre esse ponto? Da minha parte, nenhuma, professor. Tranquilo. Isso, professor. Beleza, ótimo, gente, beleza. Então vamos lá, vamos caminhar, né? Assunto de hoje bem tranquilo, bem fácil, né? Vou mostrar também para vocês aqui um modelo hoje, tá? O que nós vamos falar? Que modelo vai ser esse? O que você está falando aí, Vinícius? Gente, nós vamos falar hoje sobre artigo científico, tá? A sua conceituação e como elaborar um artigo científico. E vou trazer para vocês aqui também modelos de artigos, tá? E na aula 4.4 nós vamos falar sobre trabalho de conclusão de curso, né? Apresentação oral e escrita desse trabalho,
beleza? Então, são assuntos bem interessantes, tá? E fáceis também de assimilar, né? Vou mostrar para vocês aqui exemplos, né, de artigos. Na segunda parte da aula também vou mostrar para vocês aqui um artigo científico que eu fiz, né, como trabalho de conclusão de curso, né, para obter a nota de conclusão de curso, certo? Então, para vocês aí irem se familiarizando em como é um trabalho acadêmico, né, como é um trabalho científico, como é que é um artigo científico. Só relembrando, na última aula, né, nós falamos de duas formas, na verdade, duas normas da ABNT, né? Falamos as formas de aplicação dessas duas normas. Falamos sobre citação e falamos sobre referências, né? O formato de um trabalho científico, enfim. E hoje nós vamos falar sobre artigo científico, né? O que é um artigo científico? A norma da ABNT que ampara, né, que elabora o artigo científico. Considerações sobre tabulação e análise de dados, muito importante também. Vamos falar sobre o conteúdo, né, desse artigo científico. E qual é o nosso objetivo? Compreender o que é um artigo científico, como ele deve ser elaborado, conhecer as diferentes formas de apresentar os dados obtidos na pesquisa, visando a análise dos resultados, né? Como é que eu vou apresentar os dados que foram colhidos, né, nas pesquisas ou na pesquisa, e como é que eu vou apresentar esses dados, né, no meu trabalho, certo? Isso aqui, os conhecimentos prévios nós já vimos, né? Vamos lá, vamos avançando. Então é isso aqui, pessoal, ó. Sem um bom conteúdo, tá? Que tem uma coerência, um fundamento, tá? A forma não vai ser suficiente. O que significa? Eu falei para vocês até na última aula. Meu artigo, meu trabalho, ele pode estar todo organizado, todo editado, todo, falar com um colega, todo filé da Bahia, né, no sentido das normas da ABNT. No entanto, o conteúdo dele é pobre, né? Ele não é um texto coerente, tá? Ele não tem fundamento, o desenvolvimento é um desenvolvimento pobre, que não atende às expectativas, né, de uma pesquisa bem elaborada, certo? Então, não adianta nada, tá? Ter um trabalho todo bem editado, todo bem fundamentado, né, nas normas da ABNT, sem um bom conteúdo, né, sem fundamentos, sem um processo de investigação científica bem acurado, bem apurado, né? Então não adianta de nada, certo? Vamos lá. Então, quanto mais leituras, certo? E melhor condições, né, eu tenho de desenvolver uma pesquisa, tá? Aí sim eu vou ter um bom trabalho, certo? Então não adianta, como eu falei, ter todo esse aparato de normas da ABNT no meu trabalho, ele todo bem editado, sendo que o conteúdo dele é pobre. Não tive muitas leituras, não tive um campo de trabalho para desenvolver a minha pesquisa, né? Não tive dedicação, esforço para transformar o meu trabalho, para fazer o meu trabalho dele um trabalho que interesse ao leitor, né? Que interesse também à comunidade acadêmica, certo, pessoal? Então, avançando, nós temos o conceito de artigo científico, né, trazido por alguns autores e também pela norma da ABNT. Tá? O artigo científico ele é um trabalho completo, ainda que com dimensões reduzidas. Vocês vão perceber que a diferença de um artigo para uma monografia, né, ela reside também, certo? Não é só isso, mas também na quantidade de páginas. Tá? Você vai ver no artigo uma quantidade de páginas, né, uma dimensão bem reduzida em relação à monografia, em relação à dissertação, em relação à tese, isso no mestrado, doutorado, né, enfim. E Lakatos e Marconi definem como artigo científico, né, como pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constituem em matéria de um livro.
Então, ainda que eles são pequenos estudos, são estudos totalmente completos, tá? Estudos totalmente completos e verdadeiros trabalhos científicos, estudos científicos, tá? Porque houve uma investigação, né, científica. O artigo ele permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Isso tudo, pessoal, vai estar presente no artigo, certo? E quanto ao conteúdo, o artigo ele pode ser muito variado. Como discorrer sobre um estudo pessoal oferece soluções para posições controvertidas. O que significa isso? Podem existir várias... Deixa eu só adicionar um colega aqui na turma. Podem existir vários tipos de artigo, né? E em várias temáticas, várias matérias, certo? E aqui nós vamos falar hoje de uma diferenciação, né? Nós vamos falar aqui sobre dois tipos de artigo. Aquele artigo publicado em revista científica, né? E aquele artigo que é aceito como trabalho de conclusão de curso, tá? Então, vou mostrar para vocês esses dois tipos de artigo. Então, como disse, o artigo ele pode ser muito variado em relação ao seu conteúdo, certo, pessoal? Pronto, vamos avançar. E para a norma da ABNT, a NBR 6022, o artigo científico é o quê? É parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, o que significa? Nada mais, nada menos que o artigo ele é um trabalho completo, tá? É um trabalho completo, porque nele está presente a discussão de ideias, a metodologia que foi empregada para se fazer essa pesquisa, esse processo de pesquisa, né? Quais foram as técnicas que foram utilizadas, quais os resultados que eu cheguei, né? Em razão da minha pesquisa científica, tá? E quanto aos tipos, o artigo ele pode ser original e de revisão. Original apresenta temas ou abordagens originais, o nome está dizendo, e de revisão resume, analisa e discute informações já publicadas. Então, um artigo de revisão tem-se muito, né, hoje, artigo de revisão, que é quando o autor ele vai analisar e rediscutir uma informação, um tema que já foi publicado, certo? Vamos lá. E muitas vezes o artigo ele é solicitado como parte da aprovação de alguma disciplina. Como eu falei para vocês aqui, ó, nós vamos falar sobre dois tipos de artigo. Esse artigo que é apresentado, né, em revistas científicas, tá? E o artigo ele como exigência para a aprovação no trabalho de conclusão de curso, né, como parte da avaliação de alguma disciplina, tá? E nesse caso, desse segundo artigo, ele como parte da avaliação de alguma disciplina, né, orienta-se que sigam a definição do professor no que se refere à inclusão de capa, folha de rosto. Por quê? Porque, né, em algumas situações, capa e folha de rosto podem não ser exigidos, tá? Então, de acordo com o manual da faculdade, universidade que você está cursando, pode ter essa exigência, né? Que muitas vezes em outros manuais é totalmente diferente, tá? Então eu falei para vocês na última aula que a depender da faculdade, da universidade, né, pode ser que se exige, né, alguns requisitos em que outra instituição não é exigido, tá? Então muitas vezes o artigo ele tem essa diferenciação, tá, pessoal? Ele tem essa diferenciação. Vamos lá. E usualmente o artigo ele não contém capa e folha de rosto, tá? Lembra que eu mostrei um projeto de pesquisa a vocês que tinha capa lá com o brasão da universidade, né, o nome do autor, etc, tal, né? Geralmente o artigo científico ele não tem isso. Principalmente aqueles artigos que são publicados em revistas científicas, ele não tem capa, ele não tem folha de rosto, tá? Já vai direto ali do resumo
né, para introdução, desenvolvimento. Nós vamos até mostrar um exemplo hoje, tá? E aí, nesse caso de um artigo publicado na revista científica, né, o pesquisador, o autor, ele vai ter que se enquadrar nas orientações dessa revista para a formatação do seu trabalho, tá? Que muitas vezes as revistas não podem nem seguir a norma da ABNT. Então, por exemplo, nosso amigo Luciano, né, foi convidado para escrever um artigo na revista IBCCRIM, né, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Beleza, tá? E nossa amiga Carol, ela foi chamada para escrever um artigo no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Beleza, tá? E o nosso colega Osni foi chamado para escrever um artigo no IBADPP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. E aí, como é que eles vão, né, saber quais são as normas que essas revistas adotam? Eles vão escrever nas normas da ABNT? Calma, vamos lá. O que eles podem, né, o que eles vão fazer? O que vocês vão fazer aí, meus colegas? Vocês vão chegar, né, entrar em contato com a revista, né, que convidaram vocês para escrever um artigo, né? E aí vocês vão saber deles quais são as regras, né, para a publicação na revista. Quais são as orientações dessa revista para a formatação do artigo de vocês? Primeiro, essas orientações, né, que aí vão estar incluídas. Número de páginas, né, o estilo, né, da edição do texto para a publicação, né? Então, se tem, né, um resumo numa língua diversa da portuguesa, né, também se exige capa ou folha de rosto, que usualmente não se exige, tá? Então, essas revistas vão dizer para Carol, Luciano e Osni todas as suas orientações para a publicação dos seus artigos nessas revistas, tá, pessoal? Que muitas vezes, né, abraçam, né, nas normas da regra da ABNT, né, nas normas da ABNT, beleza? Aí tudo tranquilo, tudo fácil. E quais são os elementos do artigo científico? Como nós falamos lá do projeto de pesquisa, né, aqui também os elementos do artigo científico, né, cada parte do artigo, né, ele existe igualmente lá no projeto de pesquisa, né? Nós temos os elementos pré-textuais, textuais e os elementos pós-textuais, tá? Que também, pessoal, em relação aos conceitos, se assemelhem muito lá ao que nós falamos no projeto de pesquisa, tá? E aqui vamos revisitar, né, novamente. Então, nós temos o título, tá? Então, o título e subtítulo, claro, se houver subtítulo, eles devem figurar na página de abertura do artigo. Então, de logo, tem que ter lá o título e o subtítulo do artigo, tá? Claro, título e subtítulo eles vão estar separados por 2 pontos, tá? E na língua do texto, obviamente. O título ele deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras. Então, pessoal, vocês têm que sintetizar muito, né, quando formular, quando forem fazer o título do artigo de vocês, certo? Porque ele deve conter o mínimo possível de palavras. Não vou fazer um título com um parágrafo, né? Com 4 linhas, né? Com 5 linhas. Não, aí fora de cogitação, certo? Tem que ter esse poder de síntese, tá? Esse poder de expressar a essência do estudo que vocês realizaram, certo? Avançando, nós temos os nomes dos autores, né? O nome do autor, tá? E ele deve ser acompanhado de um breve currículo, tá? Então, por exemplo, Luciano, né,
graduado em Direito na Faculdade Pitágoras de Brumado, Bahia, pós-graduado em Ciências Criminais, né? Mestre em Direito de Família, doutor em Direito do Estado, né? Pronto. Um mini currículo, né? Um breve currículo, tá? Que vai qualificar na área de conhecimento do artigo, tá? Então, esse mini currículo com os dados, né, como e-mail, né, telefone, Telegram, né, WhatsApp, eles devem aparecer na nota de rodapé, tá? Indicando que tem essas informações, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. E o resumo na língua do texto, tá? Então, na nossa língua, né, na língua portuguesa, o resumo ele deve ser feito, visto que é um elemento obrigatório, tá? E ele é uma síntese do trabalho, tá? E ele é constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas. Nós tivemos uma aula apenas de resumo, né? Lembra? Então, não ultrapassando 250 palavras, seguido logo abaixo das palavras-chave, né, ou descritores. E as palavras-chave também, elemento obrigatório, né, e deve aparecer logo abaixo do resumo, né, que vai ter assim, palavras-chave, e aí, né, separadas por ponto, finalizadas também por ponto. Então, por exemplo, nós temos um tema, né? O resumo é um elemento obrigatório, esse é o tema. Aí lá a palavra-chave vai ter resumo, ponto, elemento, ponto, certo? Então, um exemplo bem tosco aqui, porque nós vamos ver também, né, um artigo científico, como é feita também essa palavra-chave, certo? E nós chegamos aqui nos elementos textuais, tá? Então, a primeira parte é a introdução. É a parte inicial do artigo, tá? Onde devem constar a delimitação do assunto tratado. Pessoal, é uma das partes, né, mais importantes do artigo. Tá? Na verdade, todas as partes são importantes, né? Eu vou falar de todas delas aqui, e todas eu vou falar que é importante. Mas a introdução, ela tem assim uma questão mais importante, que é no que toca ao que você vai apresentar de logo ali para o leitor, né? Ou seja, para instigar ele a ler, né, professor? oi? Para fazer ele se interessar em ler o restante do trabalho, né? Perfeito, amiga. Perfeito, Daniela. Você está certíssima. Por isso que eu julgo tão importante. É nesse momento que vocês vão chamar o leitor, né? É nesse momento que o texto de vocês ali vão abraçar o leitor, né? E ele vai se interessar. Ó, esse texto é bom. Ó, pela introdução que eu já vi que ele vai ser um texto bem interessante. Porque se for uma introdução pobre, né? Uma introdução, né? Assim, capenga, né? Cansativa, não tão objetiva, o leitor vai falar, meu Deus, que é isso daqui? Eu vou ler isso aqui nada, né? E vai jogar para lá. Mas se for uma introdução bem feita, né? Bem apresentada, tocante à estrutura do artigo, tá? Então vai ser assim uma chamada muito boa para o seu artigo, né? Para o seu desenvolvimento, certo? Aqui, ó, a introdução também deverá ser apresentada a estrutura do artigo, né, que contém cada uma de suas partes de maneira objetiva. Então, de maneira bem objetiva, na introdução vai estar cada parte do artigo. Avançando, nós temos também uma parte importantíssima, que é o desenvolvimento, certo? Por que ela é importantíssima? Porque ela é a parte principal do artigo. É ela que vai ter todo vamos chamar assim, a parte densa do artigo, né? É onde vai estar presente, né, também a abordagem que foi utilizada no artigo, tá? O conteúdo do artigo, certo?
a compreensão, o leitor ele vai poder fazer uma compreensão do que foi feito de forma e de que forma foram obtidas as informações. Então, por exemplo, é no desenvolvimento que eu vou poder saber como é que o pesquisador ele fez a pesquisa, né? Quais foram os métodos que ele utilizou, quais foram os tipos de pesquisa que ele utilizou, né? O que ela utilizou. Essa parte do desenvolvimento é a parte detalhada, né? Quem falou, Luciano? Luciano. Pronto, amigo. E perfeitamente, tá? É onde Detalhes, né? isso, é onde você vai expor, né, a sua abordagem em relação ao tema, né? O corpo do artigo, é o denso do artigo, é o conteúdo, né, do artigo, é onde o conteúdo do artigo ele vai ser desenvolvido, né? É onde vai estar presente, por exemplo, quais foram os métodos que você utilizou para fazer a sua pesquisa, né? Por exemplo, se você fez uma entrevista, ali vai estar a entrevista. Se você fez questionário, ali vão estar também os gráficos, as tabelas apresentando os resultados da pesquisa, né? De que forma foram feitas as obtenções, a obtenção das informações, certo? Então, deixa eu passei demais aqui, peraí. Elementos pré-textuais. Só um momentinho. Apertei aqui sem querer para ir no final. Pronto. Estão vendo os artigos, né? O slide, né? Sim. Beleza. Então, no tópico desenvolvimento, cada seção ela vai ser identificada conforme o assunto desenvolvido. O que é seção? Né? O que é subseção? Pessoal, nós vamos ver aqui no exemplo daqui a pouquinho. A seção ela vai ser o título, né? O tópico, né? Que você vai desenvolver, certo? E além da seção existe a subseção, né? De forma que o desenvolvimento ele vai ser bem detalhado, tá? Então no tópico desenvolvimento cada seção será identificada conforme o assunto desenvolvido e com relação direta ao assunto central do estudo apresentado. Inclusive, o título desse tópico deverá remeter ao assunto mais abrangente dele tratado, tá? Então, não vou chegar lá e colocar assim, desenvolvimento, pronto. Não, vou colocar o tópico, né, do título que vai ser tratado. Eu vou colocar lá o título que eu vou tratar, né? Então, eu vou falar sobre menoridade penal, redução da maioridade penal, né? Pronto. O tópico do meu artigo vai ser da redução da maioridade penal, né? Eu posso colocar como subseção também um exemplo, né? O menor segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Segundo a Constituição Federal. Aqui são os exemplos, né? Para a gente ter uma ideia melhor, certo? Então, o desenvolvimento ele é um tópico. Ele vai ter um título em concordância com o assunto que vai ser apresentado, tá? E, como eu falei para vocês, dentro desse tópico vão existir as seções e subseções, tá? Belezinha? Certo, galera? E podem ficar tranquilos que nós vamos ver aqui hoje como é uma seção, como fazer uma subseção também. Beleza? Então aí, ó, para que se configure como uma seção ou subseção, deve ter conteúdo e argumento suficiente para justificá-la. Então eu não vou abrir lá uma seção ou subseção e colocar 3 linhas nela e tratar sobre ela em 3 linhas, né? Não. Então, tem que ter argumento, tem que ter conteúdo suficiente para sustentar, para justificar uma seção ou subseção no seu artigo, certo? E ainda dentro do desenvolvimento, uma das seções ela pode ser destinada à apresentação dos resultados da coleta de dados de uma pesquisa. Então, um tópico lá no seu trabalho pode ser referente aos resultados da coleta de dados que vocês, né, obtiveram, certo? E geralmente essa etapa é apresentada como uma apresentação e análise dos dados. É onde vocês vão colocar no trabalho o resultado de tudo aquilo que vocês coletaram de informações, certo? Quando se apresenta o resultado de uma pesquisa, na qual se coletou dados em campo, é preciso destinar uma seção para explicar
para quem está lendo, né, como isso for feito. Né? Então, como é que você fez essa pesquisa? Nós falamos aqui na última aula também, né, sobre os métodos, né, e os tipos de pesquisa. Então, nessa sessão, nesse tópico, nós temos que colocar quais foram os tipos de instrumentos que eu utilizei para fazer a pesquisa. Eu utilizei questionários, eu utilizei entrevistas, né? Eu utilizei pesquisa bibliográfica, de campo, ensino de campo, né? Quais foram os instrumentos que eu fiz, que eu utilizei, né? Quantos, né, questionários ou entrevistas que eu fiz foram entregues, né? Todos foram devolvidos? Quantas entrevistas foram feitas? Com quem, né? Foram feitas algumas observações nessas entrevistas, junto com qual grupo, por quanto tempo. Então, perceba, pessoal, esse tanto de perguntas, né, que precisam ser respondidas, né, dentro de um trabalho científico. Além dessas perguntas, existem muitas outras, tá, que vão dar subsídios ao trabalho de vocês. Né? E observe que é preciso esclarecer tudo o que foi feito para o leitor. O leitor precisa de todas as informações de forma bem clara, tá? A fim de que ele não tenha dúvidas sobre os procedimentos, tá? Uma vez que disso depende a validação dos resultados. Lembrando que nós estamos tratando de um estudo científico, tá, pessoal? E após a coleta de informações, né, é onde vocês, como pesquisadores, vão dar início à etapa de análise e interpretação dos dados. Após apresentar, né, após coletar essas informações, vocês vão analisar e interpretar os dados. Lembra que à luz, ó, do paradigma definido para o estudo. Lembra que nós falamos aqui de alguns paradigmas lá na unidade 3. Então, eu vou analisar e interpretar esses dados de acordo com o paradigma que foi escolhido. Tá? Então, análise e interpretação são processos relacionados e que precisam ser trabalhados de forma conjunta. Tá? Denker e Daviá explicam que o objetivo da análise é o quê? É sumariar as observações sistematizadas, né, organizadas durante o processamento de dados, visando responder ao problema da pesquisa. Então, onde se vai ter a análise, tá, no processamento dos dados colhidos, tá, que tem como finalidade responder o problema da pesquisa. Já o objetivo da interpretação, tá, vai num sentido mais amplo, ó, é conferir um sentido mais amplo às respostas encontradas pela pesquisa, relacionando-as com outros conhecimentos existentes. É nesse momento que a gente vai poder fazer alguns paralelos, tá, com as respostas que eu encontrei na pesquisa, né, de acordo com os conhecimentos diversos, né, sobre esse assunto, né, que já existem, certo? E os dados, eles podem ser apresentados em forma de texto, tabelas ou gráficos, a depender do instrumento utilizado para a coleta e a necessidade da pesquisa. Conversando com uma pessoa, né, que é de outra área, não é da área do direito, né, e essa pessoa, ela me passou, né, mostrando o seu trabalho de conclusão de curso, o seu artigo científico, em que ele estava sendo apresentado, né, em forma de tabelas e gráficos. Né? Era uma pesquisa quantitativa, né, uma análise, coleta de dados, né, pesquisa bibliográfica também. Claro que teve a utilização, né, a apresentação em forma de texto, mas também em tabelas e gráficos. Bem interessante, muita tabela, muito gráfico, porque o trabalho dela precisava disso. Tá? Precisava disso. E, pessoal, uma questão bem interessante, nós falamos sobre os questionários e as entrevistas. Né? Se na pesquisa o cidadão, né, a cidadã optou por utilizar questionários, né, como instrumento de coleta de dados, precisa buscar estatística para definir o quantitativo necessário para validar os resultados. O que significa isso? Tá? O que significa isso? Pessoal, para que o resultado ele seja considerado válido, o ideal é ele atingir toda a população-alvo, tá?
que assim trabalhará com a margem de erro zerada. Então, você propôs a analisar um universo de 500 pessoas. Uma pesquisa gigantesca. Vamos reduzir aqui. 50 pessoas. Se você conseguiu atingir toda essa população-alvo de 50 pessoas, ótimo. Margem de erro aí totalmente zerada, tá? Totalmente zerada. No entanto, né, aqui um exemplo, ó, se por exemplo a população-alvo é composta por 100 pessoas, né, o ideal é atingir toda essa totalidade. Porém, se no momento da pesquisa, né, esse exemplo está até no livro de vocês, não houve como alcançar esse objetivo, ó, é preciso que a quantidade de respondentes seja suficiente para validar o resultado. É aí que se denomina de estabelecimento de uma amostra. O que isso significa? Significa que o ideal seríamos chegar em toda a população-alvo, né? Ou seja, 100% do número de pessoas alcançadas, né? Se no momento da pesquisa não teve como atingir essas 100 pessoas, esse 100% que você fixou para o seu trabalho, tá? Tem que se chegar o mais perto disso, tá? Para poder validar o resultado, tá? Para poder validar o resultado. Então, do universo de 100 pessoas, você conseguiu entrevistar apenas 20, infelizmente, você não vai poder ter uma amostra, tá? Porque é um número bastante reduzido. Se somente 50 pessoas responderam o questionário, teremos um problema, porque alcançou-se somente metade do grupo, e não é possível validar os resultados com uma margem de erro tão grande. Então, no universo de 100 pessoas, aqui no exemplo, né? Somente 50 responderam o questionário, então não tem como se chegar numa amostra, né? Não tem como alcançar mais da metade do grupo, né, analisado, então não tem como validar os resultados, né? Porque tem uma margem de erro muito grande. A gente pode ver isso, né, em pesquisas eleitorais, por exemplo. Observe, né, que, de acordo com o seu trabalho, você vai ter que buscar uma fórmula estatística mais adequada, tá? Para apresentar esses resultados, sejam elas em tabelas ou gráficos, tá? Então, a definição quanto à utilização dos gráficos e tabelas vai depender do que se pretende demonstrar e a facilidade de análise e compreensão, tá? Então, aí vai depender muito da pesquisa de vocês. E a tabela é uma forma de disposição gráfica que obedece a uma classificação, com o objetivo de o quê? Sintetizar os dados, tornando-os mais compreensíveis, né? Bem objetivo, tá? Organizando ali os dados, né, em colunas, em filas, tá? Então, as tabelas, elas precisam estar designadas com clareza, né? E as explicações, elas devem estar no rodapé da tabela, beleza? Um exemplo aqui para vocês, ó. Tabela 1, tá até nesse link aqui, né, que eu coloquei para vocês. Tabela 1, olha que interessante, né? O número de vínculos e probabilidade de emissão e de retorno em cada um. São Paulo, 1989 a 95. Ó, evento, né? Tem esse aqui, primeiro emprego, segundo emprego, até o 10º emprego. Foi demitido? Não, sim, ó a porcentagem. Qual foi o número de pessoas? Ó, 355 mil. Foram demitidas quantas pessoas? Pronto, tá aí 254 mil. Qual é a taxa de reemprego? 71%. 71,60%. Então, tá vendo que a tabela, ó, a tabela, ela é bem feita, bem objetiva, com números, filas, colunas, certo? E na nota de rodapé, a fonte, tá? A fonte. E olha que interessante, um asterisco, ó. Não perfaz 100%, porque só considerei os primeiros 100 vínculos, tá? Então, tem uma observação bem interessante, né, que isso vai poder, né, gerar uma amostra, né, para o resultado da pesquisa. Pessoal, de outra forma, nós temos os gráficos, né? Também favorecem a apresentação de dados quantitativos e, além de atrativos, facilitam a visão de conjunto, né? O gráfico, ele é bem atrativo, ele é bem didático, né?
E o tipo de gráfico a ser utilizado depende daquilo que você está pretendendo apresentar, né? Existem tipos de gráfico em barras, né, em colunas, em forma de pizza, né, uma pizza, né, existem, né, tipos de gráfico, né, também gráficos, né, na verdade, feito por softwares específicos, né, para elaboração, né? Então, quanto à apresentação desses gráficos, eles devem ter um título bem claro, cores que chamam ainda, né, descrevendo ali o gráfico, tá? Por quê? Para não se ter uma poluição de informações, né? Um exemplo aqui de gráfico, tipo gráfico, né, de coluna e um tipo de barra. Ó, primeiro caso aí as cores bem, né, destacadas, números, né? E embaixo também a referência. Segundo momento, né, tipo um gráfico em barra, né? Também. Né? Tipo, ó, de gráfico em forma de pizza. Olha que interessante, parece uma pizza, tá vendo? E aí, novamente, a referência, tá? Tipo, também gráfico, ó, linha. Esse tipo de linha vocês estão vendo muito hoje, né? Por exemplo, a evolução do número de casos, de Covid-19, no Brasil, número de mortes, né? Número de curados. Então, hoje, né, você tem esse gráfico, né? Comparativo entre países, certo? Tipo de linha, é aquele tipo de gráfico, tá? Pessoal, chegamos no último elemento textual, que é a conclusão. Perceba que a conclusão é um elemento textual. É a parte final do artigo, onde vão ser apresentadas as conclusões, né, correspondentes aos objetivos e às hipóteses, certo? Então é nessa parte que o autor vai explicar como ele chegou naquelas conclusões, né, e quais os motivos que levaram, né, que levou o pesquisador, né, a chegar a essas conclusões, certo? Bem importante também concluir o artigo científico de uma forma bem feita, bem objetiva, né, sintetizando todos os motivos que nos levaram a chegar naquelas conclusões, certo? Nós temos também os elementos pós-textuais, tá? Pós-textuais. E tem título e subtítulo em língua estrangeira, né? É o mesmo título apresentado no início do artigo, só que agora em outra língua, né? Pode ser o inglês, francês, espanhol, né? De acordo com a definição da revista, certo? Vou adicionar mais um colega aqui na turma. Pronto. Resumo em língua estrangeira, tá? Elemento obrigatório, só que o resumo, ao invés de estar na língua portuguesa, ele vai estar na língua estrangeira, tá? No caso de divulgação desse seu artigo em revistas, né, de divulgação internacional, tá? Em inglês, em espanhol, em francês. Tá? Beleza? Vamos lá. Pessoal, deixa eu voltar aqui, apertei aqui de novo errado. Pronto, em língua estrangeira. Algumas revistas, elas não exigem esses elementos pós-textuais. Outras exigem, né? A maioria vão exigir esses elementos pós-textuais. Algumas outras revistas, né? Algumas outras publicações exigem esses elementos pós-textuais, como o resumo em língua estrangeira, né? Lá no início, tá? Lá no início do artigo, né? Logo abaixo do resumo na língua, né, no vernáculo pátrio, depois já vem o resumo em língua estrangeira. Por isso que é interessante, né, quando vocês aí forem escrever os artigos de vocês para enviar, né, para as revistas científicas, se atentar às regras e às orientações que essas revistas exigem, certo? Que as revistas vão exigir, beleza? Certinho? Tem-se também as palavras-chave em língua estrangeira, do mesmo modo, tá?
As notas explicativas, tá? Que são informações que servem para acrescentar dados, né, a alguma explicação. Então, alguma explicação que você quer acrescentar, você faz essa nota explicativa, né? Na verdade, essas notas explicativas não são textos, né, longos, tá? São pequenos textos com o objetivo de esclarecer alguma questão, né, algum tópico, né, que você desenvolveu, certo? Ou fazer alguma indicação de fonte, beleza? E as referências, que nós tivemos uma aula específica, né, de referências, como fazer essas referências, né, lembrando em ordem alfabética, tá? Seguindo as normas da BNT, né, em BR 623, glossário, que é um elemento opcional, que é a lista em ordem alfabética de termos desconhecidos, tá? Então, é um termo muito técnico, né? Que aí você vai colocar no glossário em ordem alfabética, né? O esclarecimento para esse texto, para esse termo, tá? Esse termo que é desconhecido, né? É uma palavra técnica que poucos conhecem, tá? Ou que estão em outro idioma, em termos tecnológicos, né? Então, um exemplo seria aqui de glossário www, né? O que significa o www? É um exemplo, tá? Apêndice. Apêndice, só um momentinho. Tá passando direto esse slide aqui. Pera aí. Apêndice. Ó, é um elemento também opcional, né? Os Isso, o meu apêndices. slide aqui na minha tela não tá mudando, não. Tá ainda em apêndice aí? A minha tá apêndice. Ah, ótimo, porque aqui o meu passou rapidão aqui, foi lá para o último slide, mas agora voltou para apêndice de novo. O meu tá em os gráficos também favorecem. Oi? O meu tá em os gráficos também favorecem. Não está em apêndice ainda não? Daqui a pouco deve Não, atualizar. mas eu vou sair e eu vou sair e voltar de novo para esse volta. O Pronto. meu tá. Ah, ótimo. Beleza, perfeito. Então é o seguinte, pessoal, nós temos também os apêndices, né? O elemento opcional, que são identificados por letras maiúsculas consecutivas, né? Travessão e pelos respectivos títulos. Pouco se tem, né, o uso do apêndice, né? E aí diz o texto que texto ou outro documento elaborado pelo próprio autor do trabalho com o objetivo de esclarecer algum aspecto do conteúdo, apresentar instrumentos utilizados para a coleta de dados ou informações que sejam relevantes para o estudo. Tá? Existem também os anexos, né? São identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Opcional também, tá? É um texto, né, ou documentos adicionais, né, lá junto com o seu trabalho, para esclarecer, acrescentar uma informação importante para o estudo, certo? Pronto. E uma questão que se discute muito é o número de páginas do artigo, tá? Não se tem menção sobre isso na norma, né? Vai depender de cada revista também para qual artigo vai ser destinado, né? Então, cada revista vai definir qual tipo, né? Qual a quantidade de páginas, né? Para se publicar o artigo, certo? Então, nessas orientações que vão estar lá também a quantidade mínima e máxima de páginas para o seu artigo. Tá? Avançando, nós temos que uma situação bem interessante, que é o quê? Numa pesquisa em que a coleta de dados em campo contou com questionários e entrevistas, qual será a melhor forma para dispor as informações? Nós falamos aqui no desenvolvimento sobre a coleta de dados, né, os instrumentos de coleta de dados, como apresentar os dados. Então, numa pesquisa em que a coleta de dados contou com entrevistas e questionários, né, não foi apenas questionários, não foi apenas entrevistas, foram os dois. Qual a melhor forma para dispor essas informações? Como é que vão ser melhor organizadas? Né? Como é que eu, como pesquisador, né, ali escrevendo o artigo, vou poder dispor, poder organizar? Né? Observe, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, que são instrumentos de coleta de dados diferentes. Tá? Então, a apresentação também vai se dar de forma diferente. Tá? Quando o questionário,
A melhor forma vai ser elaborar gráficos ou tabelas, conforme nós vimos agora há pouco, tá? De uma forma bastante resumida, sintética, né, bem objetiva, apresentando os dados. No caso das entrevistas, pode-se utilizar quadros nos quais fique claro qual foi a pergunta e a transcrição da resposta. Outra alternativa também é na forma do texto, né? Colocar o texto, né? E fazer as inserções citando as falas dos atores sociais, certo? Então, essa seria a forma de apresentar. Quando o questionário, em forma de tabela ou gráficos, né? Para apresentar de uma forma bastante objetiva, né? Numérica ali os dados que foram obtidos. E na entrevista, né? Em forma de quadros, né? Deixando claro a pergunta e as respostas, né? De forma idêntica, na qual vocês coletaram esses dados na entrevista, ou no corpo do texto, né? Elaborado pelo pesquisador, certo? Beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora um modelo de artigo, tá? Só um momentinho. Deixa eu parar de compartilhar aqui os slides e eu vou mostrar para vocês aqui agora um modelo de artigo. Só um momentinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí o PDF, o artigo científico? A audiência de custódia como alternativa de combate à superlotação carcerária em Petrolina. Vocês estão vendo isso aí? No meu, pelo menos, não tá aparecendo, não. Não. Não abriu ainda não, professor. No meu não, professor. Beleza. Aqui também não abriu, não. Vou compartilhar novamente aqui, só um momentinho. Tá aparecendo aqui. Agora foi. Agora foi? Não, foi. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou aumentar Aqui apareceu. Beleza. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Olha que interessante. Esse artigo publicado, né, no programa de pós-graduação em Direito da Unijuí. Ó, que interessante. Tá vendo o título logo, conforme nós falamos em aula? Ao título, audiência de custódia como alternativa de combate à superlotação carcerária em Petrolina, Pernambuco. E o interessante aqui, ó, que o título está bem resumido, né? Não é um título grande, tá? E é um título bem objetivo. Tá? Também, quem são as pessoas que estão escrevendo o artigo, né? As autoras aqui do artigo. Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira autora e a segunda autora. Tá vendo? Jaísa Samara e Ana Flávia. E o pequeno resumo, ó, o pequeno resumo com endereço eletrônico. Estão vendo? Pronto. Depois, o resumo, ó, interessante, já o resumo na língua portuguesa, ó. E as palavras-chave. Ó que interessante as palavras-chave, ó. Tá vendo? O resumo, né? O resumo e as palavras-chave, ó. Pronto. E agora, como eu falei para vocês, que algumas revistas exigem o resumo e o resumo na língua portuguesa, no vernáculo pátrio, e também o resumo na língua estrangeira, logo no início, ó, esse é um exemplo, tá vendo? Ó, tá vendo aí? Abstract, ó, resumo na língua
inglesa, né? Em inglês, e as palavras-chave, as keywords, tá vendo? Beleza? Pronto, pessoal. Aqui tem o sumário, né? Perceba que aqui foi um requisito da revista, né, que aceitou esse artigo, né? Então, mostrando para vocês aqui como se dá a estrutura, né? O que é uma seção, o que é uma subseção. Avançando aqui, ó. Vamos lá. Sumário, tá? Tem-se, ó, a introdução, evolução, pronto, aqui já, pronto, introdução, ó, e aqui começa a partir do 2, o desenvolvimento, tá vendo? O desenvolvimento, certo? Ó, o desenvolvimento. Primeira seção, ó, evolução histórica do sistema prisional, tá vendo? Outra seção, ó, superlotação carcerária brasileira, visão geral, superlotação carcerária em Pernambuco, superlotação carcerária em Petrolina, audiência de custódia em Petrolina, tá vendo? Até aqui, ó, do 2 ao 7, o desenvolvimento do artigo, certo? Então, aqui nós temos, ó, a introdução, tá vendo? Introdução, certo? Onde vai chamar, né, o leitor para o artigo, é onde você vai ali de forma bem objetiva mostrar o que você pretende trabalhar no seu texto, certo? Depois, ó, nós temos aqui a evolução histórica do sistema prisional, o desenvolvimento em si, tá vendo? Desenvolvimento, e vai avançando. Ó que interessante, tabela, tá? Tabela, ó, perceba que foi feito uma pesquisa, né? Um estudo, tá? E você está aqui demonstrando, ó, a tabela. Tá? Tabela 1, população carcerária mundial, tá vendo? Esses dados aqui, ó, em 2014, né? Estados Unidos, ó, 2 milhões de pessoas, China 1 milhão, Rússia 644 mil, Brasil 622, né? O tanto de gente presa aqui, ó, e o ano de referência, tá vendo? A população carcerária mundial. E aqui, pessoal, a nota de rodapé. O que é nota de rodapé? Nota de rodapé é isso aqui, ó, tá? Perceba que aqui esse último parágrafo, ó. Ressalte-se que no ano de 2014 o Brasil vinha ocupando a 4ª posição no ranking de países com maior população carcerária, perdendo apenas para os Estados Unidos da América, China e Rússia, como se depreende de dados publicados pelo Infopem. Pronto. Infopem, referência. O que é o Infopem? Ó, referência, ó, nota de rodapé, tá vendo? Chama a nota de rodapé no final aqui, ó. O IFOPEN é um levantamento nacional de informações penitenciárias. É o banco de dados, o qual contém informações de todas as unidades prisionais brasileiras. Então, perceba que nessa nota de rodapé, eu estou mostrando o que é o IFOPEN, né, e da onde os dados foram tirados. Né? Vamos avançar outra tabela, né, e com a fonte, tá vendo? E com a fonte, certo? A situação carcerária brasileira em 2014. Ó. Agora aqui um gráfico, ó, que interessante esse gráfico, pessoal. Né? A evolução da população prisional no Brasil entre os anos de 2000 e 2014. Então tem um recorte de tempo aqui, ó, 2000 e 2014. Então vê-se a evolução, ó, do número do número da população prisional no Brasil. Ó, de 232 mil pessoas para 622 mil pessoas. Né? E a fonte de onde foi tirado, ó, relatórios estatísticos do sistema prisional brasileiro, anos de 2000 a 2013. Tá vendo, pessoal? Que interessante, certo? Outro gráfico, né? Esse ficou um pouco ilegível aqui, né? Mas é um gráfico também, para vocês verem, né? Situar aqui. O interessante não vai ser o tema do artigo, mas sim a estrutura dele, né? Para a gente poder analisar. Né? Outro gráfico, ó, em barras, tá? Agora o tempo de prisão provisória no estado de Pernambuco, certo? Certo, belezinha, ó. Uma outra tabela. A capacidade da penitenciária em Petrolina, Pernambuco, ó, a capacidade, 775 reclusos, né? E o total de presos reeducandos, ó, 1.282. 2 pessoas, tá vendo?
Outro gráfico, agora em forma de pizza, ó, tá vendo? Em forma de pizza, tudo isso para ilustrar, né? Para ilustrar. Outro gráfico, certo? Outra tabela, ó, como é que são feitas as tabelas no trabalho, né, no artigo científico. E aqui chegamos nas conclusões, ó, nas considerações finais. É onde vai ter o arremate do trabalho de vocês, tá? Onde vai ter o arremate do trabalho de vocês, certo, pessoal? E, por fim, referências em ordem alfabética, tá vendo? Em ordem alfabética. Cliquei errado aqui. Pronto. Em ordem alfabética, ó, as referências, certo? Esse é um artigo, eu posso até disponibilizá-lo lá no AVA para vocês, tá? Para vocês verem, né, a estrutura, enfim, como é que faz um artigo. Aqui, lembrando, né, que foi a exigência dessa revista em específico, né? Tem-se também várias revistas, né, espalhadas pelo país e até internacionais, né, que vão exigir lá os seus elementos obrigatórios, certo? Os seus elementos essenciais. Certinho? Beleza, pessoal? Gente, ó, a nossa segunda parte da aula tá bem tranquila, bem rápida mesmo, tá? Então eu vou continuar, eu não vou dar um intervalozinho aqui não, porque ela é bem simples, bem rapidinha, porque ela só reforça tudo que nós já falamos, beleza? Vamos lá, rapidinho aqui, deixa eu projetar para vocês os slides aqui novamente. Só um momento. Pronto. Aqui, agora lembrando, né, aula 4.4. Pessoal, nós vamos falar agora sobre o trabalho de conclusão de curso ou trabalho monográfico, né? Então, quais são as orientações para se fazer um trabalho de conclusão de curso? Fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês também aqui agora um artigo científico, né, como requisito para a obtenção de nota no trabalho acadêmico, tá? Lembrando que, a depender da universidade, da faculdade, né, se exige, né, ou monografia ou artigo científico, né, como trabalho de conclusão de curso. Né? Algumas instituições exigem apenas artigo, outras exigem apenas monografia, e outras vão exigir ou monografia ou artigo científico, certo, pessoal? E aqui nós vamos saber quais são as orientações para a elaboração de um TCC. Como é que eu vou fazer essa apresentação oral, né, à banca examinadora, tá? Pessoal, de logo, nós temos que o TCC é um trabalho que ele vai sistematizar os resultados de uma pesquisa científica, tá? Aquele artigo que você mostrou agora, Vinícius, pode ser considerado um trabalho de conclusão de curso? Pode, não tem problema, porque ele ali vai sistematizar os resultados de uma pesquisa científica. Portanto, para a elaboração do TCC, deve-se aplicar os mesmos procedimentos que se usa para a construção de um estudo científico. Tá? Quais são as etapas para a elaboração de um trabalho científico? E aí nós já falamos aqui repetidas vezes. Primeiro passo, fazer o projeto de pesquisa. Pessoal, como eu falei para vocês, um bom projeto de pesquisa, um projeto de pesquisa bem feito, ele já é 80% do seu trabalho de conclusão de curso. Mas, professor, eu fiz o meu projeto de pesquisa num tema, né? E agora eu quero fazer o trabalho de conclusão de curso no outro tema. Posso? Pode, sem problema algum. Não tem problema. Ah, porque agora no final do curso eu tive mais familiaridade com o direito de família, né? Ou o direito tributário, né? Ou o direito eleitoral. Não tem problema, tá? O que a gente está dizendo aqui é que um projeto de pesquisa bem feito, ele já vai te ajudar para fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Eu conheço uma senhora, né, que ela, na faculdade, ela fez um projeto de pesquisa assim,
perfeitinho. Perfeito trabalho, o projeto de pesquisa. Eu estava junto dela quando o orientador foi analisar, né? Ele olhou e falou assim, o projeto de pesquisa aqui está ótimo, está perfeito. Está quase um trabalho científico já, está quase um artigo. E eu lembro que ela demorou uma semana para finalizar o seu artigo científico, né, com as informações do projeto de pesquisa. Coisa rápida, ela pronto, fez, acabou. Né, resolveu a vida dela. Tá? Por que é interessante esse projeto de pesquisa? Porque desse projeto resulta o processo, né, de coleta de dados, a organização do material bibliográfico, você vai saber já quais bibliografia pesquisar, onde pesquisar, tá? Sistematização dos resultados, né, cuja apresentação ela pode ser feita na forma de um relatório também. Tá? E a estrutura desse tipo de trabalho está definida na NBR, na 14724, né, que explica o que são esses trabalhos. Então, trabalho de conclusão de curso de graduação, é o que? Trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso, de especialização, de aperfeiçoamento, tá? Tudo isso é o quê? É um documento que vai apresentar o resultado de um estudo, tá? Devendo expressar conhecimento do assunto escolhido. Então, nesse trabalho, eu vou estar ali mostrando, né, o que eu aprendi, o que eu pesquisei. Como pesquisador, claro, né, como autor daquele artigo, daquela monografia, tá? Que deve ser obrigatoriamente emanada disciplina, módulo, estudo independente, curso, programas e outros ministrados, né? E deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Então, o orientador, não está dizendo, ele vai te orientar, né? Ele vai coordenar o seu trabalho. Ele vai te dizer, está muito vago esse tópico, essa seção, né? Melhore mais um pouco esse tópico, essa seção. Não vá para esse caminho, porque aqui você está muito redundante, está muito amplo, né? Sintetiza mais, foca mais no tema, certo? Então, o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, monografia, trabalho de graduação, né? O que seja, trabalho de especialização, ele é um documento no qual você vai apresentar o resultado de um estudo, certo? Beleza? E ele vem de uma disciplina, né? Vocês vão ter uma disciplina no curso chamada trabalho de conclusão de curso, né? Vocês vão ter também projeto de pesquisa, né? Enfim, então é resultado, né, para a obtenção de uma nota, né? Os elementos para a organização do TCC. Todos esses elementos nós já falamos, então seríamos, né, até cansativo falar deles novamente, sendo que nós já falamos tanto lá no projeto de pesquisa e também aqui agora falando no artigo científico. Mas aqui a gente vai pontuá-los rapidinho. Tem-se capa, que é um elemento obrigatório, tá, para a organização do trabalho de conclusão de curso. A capa é um elemento obrigatório, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui depois um trabalho de conclusão de curso, tá? E ela apresenta as informações da seguinte ordem: instituição, nome do autor, título, subtítulo, número do volume, local, ano de depósito, certo? Folha de rosto é um elemento também obrigatório, tá? Apresenta as informações transcritas na seguinte ordem: nome do autor, título, subtítulo, número do volume, natureza do tipo de trabalho, se é uma dissertação, se é uma tese, se é um TCC, né? Tudo isso vai estar na folha de rosto. Vou mostrar para vocês, podem ficar tranquilos, todos esses requisitos, tá? Vai estar tudo bem explicado. E aí nós temos também, verso da folha de rosto, tá? Errata, que é um elemento opcional, folha de aprovação, tá? Um elemento obrigatório também. Dedicatória, que é um elemento opcional, agradecimentos também, né? Agradeço a Deus, a família, né? Dedico a isso e pronto, é um elemento opcional. Lembrando, pessoal, eu sempre reforço isso, que as regras, né, vão depender muito, tá, da instituição, beleza? Então, cada instituição ela pode ter sua regra, cada instituição ela pode adotar a ABNT, tá? As regras da ABNT.
Então, eu conheço instituições que adotam exclusivamente as normas da ABNT. Outras têm o seu próprio manual, tá? Outras seguem outras universidades, né? Mais renomadas, por exemplo, tá? Resumo em língua vernácula, tá? O resumo, né, na nossa língua, certo? E também o resumo em língua estrangeira, tá? Lista de ilustrações, elemento opcional. Todos esses conceitos, pessoal, nós já vimos antes, tá? Lista de tabela, que é um elemento opcional também. Abreviatura e siglas, opcional. Lista de símbolos também é opcional. Sumário é obrigatório, tá? É onde, tá? O sumário, elaborado pela norma 6027, é onde ele vai definir e enumerar as divisões, as seções, as subseções, tá? Do seu artigo, da sua monografia, tá? E as seções elas devem ser numeradas em algarismos arábicos, desde a introdução até a conclusão, certo? Lembrando que os elementos pré-textuais não figuram no sumário. Os elementos textuais, introdução e desenvolvimento, tá? Que nós já falamos também agora há pouco, né, sobre a introdução e também o desenvolvimento, né? E a introdução, uma visão geral, ampla daquilo que foi desenvolvido, né, apresentado, né, no seu trabalho, né, a justificação, a problematização do estudo, tá? Enfim, além de outros elementos para situar o assunto desenvolvido, certo? Desenvolvimento, beleza. Pessoal, lembrando também, é bem interessante dizer que a norma ela não vai especificar quantas páginas tem que ter introdução, quantas páginas tem que ter desenvolvimento, né? Só lembrando que na introdução, a quantidade de páginas ela não pode ser muito grande, né? Porque aí se torna já um desenvolvimento, né? Então tem que ser bem objetivo. E por fim, nós temos a conclusão, né? Que apresenta os resultados do trabalho, tá? E apontando as respostas ao problema que foi levantado, certo? O texto deve remeter aos dados demonstrados no decorrer da pesquisa, devendo as análises finais serem fundamentadas, certo? Belezinha? Então, essa parte final, arremate final do trabalho de vocês. E os elementos pós-textuais, referências, obrigatório, glossário opcional, apêndice, elemento opcional, anexo, elemento opcional, índice, elemento opcional, fonte ABNT, beleza? E como é que se faz a apresentação oral, né? Como é que se faz uma apresentação oral adequada, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou apresentar o meu trabalho? Fiz ele todo belezinha, né? Entreguei lá para a banca, entreguei para o orientador, e agora vem onde tem a tremedeira, né? Por parte de muita gente. Como é que eu vou apresentar esse trabalho, né? Meu Deus do céu, noites de perdendo o sono, como é que eu vou apresentar esse trabalho, estou com medo, estou nervoso. Pessoal, é uma fase que a gente tem que passar, né? De logo a gente tem que acostumar com esse momento, né? E tem algumas dicas, tá? Além do seu trabalho escrito, a sua apresentação oral, ela também vai ser avaliada, tá? E aí você deve organizar bem a fala, tá? Cuidado com os recursos que vão ser utilizados. Por exemplo, um slide cheio de figuras, cheio de detalhes, cheio de animações, né? Muitos não gostam disso, gostam de... muitos, né, que estão presentes em bancas, né? Gostam de um slide bem feito e também bem objetivo, né? Sem muito recurso técnico ali, tá? O traje condizente, né? O domínio do conteúdo, isso é muito importante. Você tem que estar dominando aquilo que você está falando, né? Então, se eu vou falar sobre processo penal, né? Eu tenho que, dominar aquele tema, né? Dominar aquele meu artigo, tudo que eu abordei nele, assim, de uma forma bem feita mesmo. Então, eu posso citar lá
um autor no meu artigo que eu não tive acesso à leitura desse texto. E aí, se a pessoa fizer isso, e a banca, alguém da banca perguntar, né, senhor Vinícius, sobre o autor Goldsmith, ou sobre o autor, né, Aurí Lopes Júnior, que você citou no seu texto, né, o que você fala, o que ele diz sobre tal tema, sobre tal assunto? E se eu não fiz uma boa referência, se eu não estudei, citei apenas por citar, ou se eu peguei ali na internet, ou peguei num livro uma parte, não estudei, né, mais a fundo aquilo pode me pegar, aquilo pode prejudicar, certo, pessoal? Então, o domínio do conteúdo ele tem que ser muito grande, né? Tem que ter um domínio muito grande do conteúdo, tá? E o trabalho oral é simples, tudo é o resultado daquilo que você escreveu, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês apresentando um trabalho sobre direito eleitoral, ou direito administrativo, ou direito tributário, né, não vai se perguntar de uma coisa referente ao processo penal, ao direito do trabalho, né? Então, ele vai estar adstrito ao tema que está sendo proposto naquele trabalho, naquele artigo. Tá? Então, o trabalho oral ele vai ser resultado do trabalho escrito, lembrando que o trabalho oral também, sua desenvoltura, o seu domínio do tema, também vai ser avaliado, certo? Vamos lá. E a apresentação oral do TCC à banca examinadora, né, tem como objetivo avaliar, né, quem está apresentando, né, para dar a nota, né, do seu trabalho de conclusão de curso. Tá? A banca vai poder apreciar o seu trabalho. Tá? E nesse momento, os avaliadores, né, quem está na banca, já vai ter lido o seu trabalho, feito os apontamentos, né, feitos os questionamentos que vão fazer para vocês na hora da apresentação, certo? Beleza? A apresentação oral deve possibilitar acréscimos de informações, né, e o discorrer sobre o assunto com outros recursos, né? Favorecer o debate também, o aprofundamento, o avanço do conhecimento. Ferreira enfatiza a importância de estabelecer também uma ligação contínua, pessoal, isso é muito importante, ó, entre a atividade de pesquisa e o relato por escrito do que foi observado. Nesse sentido, esse autor aconselha que, à medida que o pesquisador vá desenvolvendo seu estudo, ele também escreva o seu texto, né? Para não ficar uma coisa só de última hora. Então, a partir do momento que vocês vão estudando, vão analisando, né, vá desenvolvendo o seu estudo, também é interessante que vá escrevendo o seu texto. Tá? Ele explica que esse procedimento possibilita identificar desde o início, ó, as eventuais carências na fundamentação, né, erros, né, fragilidades na fundamentação que porventura pode existir, tá? E aí você pode ter mais tempo para fazer outras pesquisas, outras análises documentais, bibliográficas, tá? Então, identificar problemas no levantamento dos dados, permitindo a correção, né, dos erros a tempo de garantir a qualidade do trabalho, né? De logo, vocês vão ter como identificar os problemas no levantamento dos dados, tá? Avaliar sobre a sequência lógica na condução do trabalho, redigir aos poucos, né? E sem grande agonia e ansiedade, o documento monográfico, né? Sua monografia ou seu artigo científico estando, ó, garantido, e é importante isso, os prazos definidos pela faculdade, né? Então, você tem 6 meses, um exemplo, né, para escrever o seu artigo científico, a sua monografia. Então, comece de logo, né, fazer essa análise com calma, fazer essas observações, porque vai ser importantíssimo esse passo a passo, né, fazer esse trabalho com calma, com detalhes, para, no caminho, identificar os erros que, porventura, venham a existir, certo? E não ser pego pela ansiedade de acabar logo porque o tempo está acabando. Não. Ter calma, ter tranquilidade. Então, requer essa realização do trabalho de uma forma, né, com prazo bem fixado, né, na calma, na tranquilidade. E uma recomendação importante, ó, faça toda a parte textual primeiro e depois se dedique aos elementos pré e pós-textuais.
Tá? Por que isso? Tá? Porque se tem como erro começar o trabalho pelos elementos pré-textuais. Tá? Porque, por exemplo, você vai poder só elaborar o resumo depois de ter todo o trabalho pronto. Como é que eu vou resumir uma coisa que eu não sei como termina? Né? Então, é interessante fazer os elementos pré e pós-textuais após fazer todo o trabalho, né? Após os elementos textuais, após a parte textual. Porque eu só vou ter como fazer o resumo, né, sabendo quais foram as conclusões, né, ou qual foi a conclusão, qual foi o desenvolvimento. Porque o resumo não está dizendo já. Resumir tudo aquilo que está sendo posto no trabalho. Beleza, pessoal? Certo? E quanto à elaboração da introdução, que nós já falamos, né, anteriormente, Ferreira ainda aduz que ele tem que ser o primeiro elemento do corpo textual a ser escrito, pois, conforme argumenta o autor, se o pesquisador tiver dificuldades em expressar no texto qual foi o problema central do estudo, qual a fundamentação científica, quais foram os objetivos, né, significa que ele tendo essas dificuldades, significa que ele não vai ter condições de escrever o desenvolvimento e nem a conclusão. Então, se a pessoa está ali emperrada na introdução, né, não sabendo como colocar, né, como colocar o problema do estudo, qual a fundamentação científica, né, quais foram os objetivos, qual a metodologia do trabalho, então não tem como continuar. Né? Então, a introdução ela é o primeiro elemento do corpo textual que deverá ser escrito. Obviamente que a gente não vai começar pela conclusão, né? Nem pelo desenvolvimento. Então, introdução, primeiro elemento que deve ser escrito, certo, pessoal? E quanto ao título do trabalho, lembre-se que deve expressar a essência do realizado com a menor quantidade de palavras possível, já falei para vocês. Então, o título é aquilo que chama o leitor, né? Aquilo que vai atrair o leitor de logo. Né? Então, ele deve ser bem objetivo, com a quantidade mínima de palavras, né? Para não se ter um título muito extenso, beleza? Vou apresentar para vocês aqui agora um modelo de trabalho de conclusão de curso. Só um momentinho. Estão vendo aí meu nome? Manda pra gente aí que a gente vai copiar esse aí. Olha o plágio. Pode... Vou só mudar algumas palavrinhas. Não faz isso não, pelo amor de Deus, que é plágio. Ó, gente, vocês estão vendo então, né, meu nome aí, né? Pronto, vamos lá. Vocês estão vendo? Me confirma aí, só assim, ó, tô vendo o nome, beleza, tô vendo seu nome aí. Vendo. Diz assim, parte do artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Tá normal. Tô vendo sim. Aí não vai. Gente, então é o seguinte, tá vendo aqui, ó, olha que interessante, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu descer mais um pouquinho, pronto. Ó, só um momentinho, peraí. Pronto, aqui, ó, os elementos do TCC aqui, né, o meu TCC eu fiz um artigo científico, né, era o que era exigido lá também pela faculdade, e aí eu fiz um artigo científico. E aqui nós estamos vendo aqui, ó, o nome da universidade, né, inserido na capa. Então nós temos aqui a instituição, tá? O nome do autor, tá vendo? O título, ó, do trabalho, tá? Claro, preciso, ó, o impacto do artigo 10 do novo Código de Processo Civil no inciso 1 do artigo 156 do Código de Processo Penal. Então, bem preciso, identificando o seu conteúdo, o que vai ser tratado, tá? Não tem subtítulo, né? O subtítulo só vai ser exigido se houver, né? Local e data, né? Local e data, certo? Aqui nós temos a folha de rosto, né? Nome da instituição, nome do autor,
título, e aí tem-se, ó, o quê? O pequeno texto aqui, ó, a natureza, ó, artigo científico apresentado ao curso de Direito da Universidade Católica de Salvador, como requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito. Orientador, professor especialista, Caio Rangel. Tá vendo? Salvador, né, local e data. Pronto. Capa, folha de rosto. Certo, pessoal? Vamos lá. E aqui nós temos, ó, interessante, nós temos aqui agora já o resumo, certo? Nós já vamos aqui para o resumo. Perceba que todos aqueles outros elementos opcionais não tem aqui, tá? Porque é elemento opcional. E lembrando também que a universidade onde eu estudei, ela adotava um manual, tá? De regras próprio, não seguia a ABNT. No entanto, muitas dessas regras estão presentes nas normas da ABNT, certo? Então, nos ajuda aqui muito. Então, nós temos aqui, ó, o título e aqui o autor, né? Uma chamada, nota de rodapé, ó, o 1 aqui, tá vendo? A nota de rodapé, certo? Identificando quem é o autor. Nós temos aqui o resumo, certo? O resumo. Palavras-chave também, certo? Nós temos agora em inglês, tá vendo? O título em inglês e também o resumo em inglês, né? O abstract. E aqui as keywords, né? As palavras-chave, certo? Ó, ok. E agora o sumário. Tá vendo, pessoal? O sumário. Olha que interessante. Introdução e aqui o começo. Perceba que aqui eu conto todas essas páginas, não vou numerar. Conto, mas não enumero, certo? Não vou enumerar. E aqui eu começo, ó, a contagem na introdução. Tá vendo? A contagem na introdução, certo? Beleza. E aqui se tem a introdução, né? E vem agora o desenvolvimento. O desenvolvimento vai do 2 até o 4. E dentro desse desenvolvimento nós temos as seções, ó. As seções, deixa eu sublinhar para vocês aqui. As seções. E nós temos as subseções. Ó. Nós temos as subseções. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui. Deixa eu ver, só para ficar melhor aqui, ó. Seção. Tá vendo? Seção. E aqui agora, ó, subseções. Tá vendo? Dentro da seção. Certo? Dentro da seção. Deixa eu melhorar aqui. Certo, pessoal? Dentro da seção. E olha que interessante. Pronto, fica melhor agora. Seção, sistema de apreciação da prova. E dentro desse tópico, dentro dessa seção, eu defini subseções. Ó. Dentro do sistema de apreciação da prova, eu falei, sistema de certeza moral do juiz ou íntima convicção, sistema de certeza moral, tá vendo? Aqui, ó, seção, subseções, beleza? Ainda desenvolvimento, 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 e aqui a conclusão, certo? Ó, agora, depois, né, referências. Ó, a introdução, né? Certo? Depois aqui já vem o desenvolvimento. Perceba que não tem o nome desenvolvimento, tá? Já chega logo chamando o tópico, né, do desenvolvimento no nome da subseção que vocês vão definir lá, do tópico, né, do seu trabalho. E aqui vai, ó, perceba citações, né, o recuo da página, espaçamento aqui, um e-mail, e aqui, ó, simples, né? Perceba que é uma redução na fonte da letra também, né? O número da letra, do tamanho da letra, né? Vamos avançando, tá vendo? Ó, as notas de rodapé, né? Para informar da onde está sendo a referência, certo? E aí vamos avançando. Ó, vou lá para a conclusão para mostrar para vocês agora aqui. Ó. Pronto. E a conclusão, o arremate final do meu artigo. Conclusão. Tá vendo aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Neste desiderato, o artigo 156 ainda não foi declarado inconstitucional. É onde eu vou apresentar o resultado da minha pesquisa. Certo? É onde eu vou apresentar o resultado da minha pesquisa. E aqui nós temos
a referência, tá? As referências em ordem alfabética, tá vendo? A, B, C, certo? Ó, seguindo todas as normas. Beleza, certinho. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aí sobre a nossa aula de hoje? Não, tudo tranquilo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tudo tranquilo. Quando chegar a hora da gente fazer esses artigos, ainda bem que a gente vai ter amizade com o senhor para. Estou à disposição, viu? Quando quiser, estou à disposição para ajudar, para orientar aí, não tem problema não. Gente, é o seguinte, eu vou explicar o que eu falei no início da aula, novamente aqui, porque tem mais gente na aula agora. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, em razão do feriado da semana passada, em que nós não tivemos aula, nós fomos aí prejudicados com uma aula a menos, antes da prova. Porque a nossa prova, como vocês sabem, já vai ser na semana que vem. Né? Então, na terça-feira da semana que vem, será a nossa prova. Dia, salvo engano, deixa eu ver, dia 9. Então, isso, dia 9. Terça-feira, semana que vem, vai ser a nossa avaliação. A nossa segunda avaliação, certo? Pronto. Como teve esse feriado na semana passada, a gente não vai conseguir finalizar todos os assuntos até a nossa prova da semana que vem. Ficou faltando um assunto. No entanto, esse assunto, conforme eu falei para vocês também, esse assunto ele vai ser abordado após a nossa avaliação. Então, aí para a avaliação de vocês, vocês vão ter um assunto a menos, não vão ter um assunto. Aí o que cai? Cai a unidade 3 toda, seção 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e a unidade 4, que é a seção 4.1, 4.2 e 4.4. Tá? A 4.3 não vai cair nessa segunda avaliação. Eu preferi, na aula de hoje, falar da aula 4.2 e da aula 4.4, porque são assuntos mais interligados, certo? E deixar 4.3 lá para após a nossa prova. Beleza, pessoal? Então, eu defini que, para essa nossa avaliação, seria mais interessante falar da aula 4.4 e não da aula 4.3. No entanto, nós vamos falar dessa aula 4.3, certo? Isso após a nossa avaliação, certo? Então, o que cai na prova? Unidade 3 e unidade 4, menos a aula 4.3, certinho? Belezinha, pessoal? Alguma dúvida? Estou à disposição de vocês. E o senhor vai mandar essa prova amanhã, né? Para a gente começar a fazer? A Ave Maria até engasgou com a água. Não, ela vai ser disponível lá na terça-feira mesmo, 4 ou 5 da tarde. Professor, Professor, escuta uma manda coisa. logo. O colega Lucas aí. já mandou. Malaquias vai mandar amanhã. Manda logo esse negócio para a gente fazer no final de semana, para adiantar o processo. Para acabar logo com a gente. Vai estar Por favor, fácil. não tá semana. O senhor sempre fala isso, que tá fácil. Aí no dia a gente fica aqui parecendo os doidos, se descabelando. Falar. A primeira prova estava fácil, não estava fácil? Ah, mas mais ou menos. Aí, ó. Não. Não, mentira, tava muito difícil. Tem que pegar mais leve ainda. Não, que isso, aí é demais. Vamos lá, vamos dar uma... Agora que a gente aperta um pouquinho o acelerador. Ó, outra questão. Como é que tá bom demais. Não, pode deixar difícil, mas deixa mais tempo pra gente fazer, porque 4 horinhas, não é nem 4, são 3 horas pra gente fazer a prova e ficar apertado. Não, ela vai ser disponibilizada às 5 da tarde, ó. Contei aí. 6, 7, 9, tá. Mudou. 5 horas. Saindo de Brumado para Salvador, dá tempo de fazer a prova, ó, 5 horas. Tá? Só pra quem trabalha que tá ruim, mas tá bom. Gente, é o seguinte. Outras observações aqui para deixar claro para vocês. Pessoal, por favor, coloquem o nome na avaliação, tá? Então,
muitas vezes fica difícil aqui para eu desvendar de quem é a avaliação, eu tenho que ficar lá no e-mail e tal. Então, assim, lá no corpo da avaliação, vocês colocam lá o nome de vocês, certo? E outra, eu não vou aceitar, é o mínimo, tá? As respostas no corpo do e-mail, por favor, tá? Enviem arquivo Word ou arquivo PDF, tá? Mas não no corpo do e-mail. Eu também não vou, né, aceitar lá vocês fizerem lá numa folha escrevendo, tirar uma foto e me mandar. Não, tá? Então, me manda aí no Word ou em PDF, tá? Vocês vão ter aí muito tempo para fazer a avaliação de vocês. Pronto, melhor ainda, vou disponibilizar às 4 da tarde, tá? Vocês vão ter aí 6 horas para fazer essa avaliação, que não vai estar grande, né? Vai estar muito tranquila, bem simples, beleza? Então, bem tranquila, bem fácil a avaliação, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, né? Tô aqui. Tá de boa, professor. Beleza, gente. Agora, meio-dia, eu vou começar a te abusar por senhor mandar 4 horas da tarde. Nem um minuto a mais. Ô, professor. Oi. Professor, pra gente que trabalha é meio complicado. Coloca as 15 horas, que eu vou ter que até sair do comércio para mexer com isso. Aí é o seguinte. Pronto, aí é o seguinte, eu vou ter que Eu tô entrar falando por mim, é complicado. Pronto, Eu eu vou ter também que entrar trabalho o dia todo e Não é só eu, tem o outro aí também. Alexandre, né? Eu vou entrar em contato com o coordenador do curso, porque o certo seria às 19 horas, né? E aí a gente está adiantando aí 3 horas, né, já, para fazer a avaliação. Se tivesse presencial... Né? Mas a gente vai deixar antes. Mas quem pode fazer a partir das 19 horas, vocês podem ficar tranquilos, que a prova não vai estar grande, né? Vai dar tempo fazer em 3 horas. Né? Vai estar disponibilizada antes apenas por uma questão de acesso ao AVA, etc. e tal, só para facilitar ainda mais. Mas essa avaliação ela vai dar para fazer em 3 horas. Tá? Então, se fosse disponibilizada ela às 19 horas, ela ia poder ser feita tranquilamente. Tá? A gente vai disponibilizar antes, só mesmo para uma questão de acesso ao AVA, para facilitar ainda mais para vocês, né? Esse acesso à plataforma digital. Beleza? Certinho? tudo bem, professor, tá de boa. Certinho, gente. Então, beleza. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Bons estudos e estou à disposição. Tchau, tchau.